Bom dia a você de todo o Brasil, estamos ao vivo da capital paulista, agora são 9 horas e 30 minutos. É hora de ficar bem informado na Canção Nova. Quarta-feira é dia da catequese do Papa Francisco. Ele explicou hoje que para se defender do contágio da Covid-19, os encontros voltaram a acontecer na Biblioteca do Vaticano, sem participação do público. O Papa rezou pelos doentes que, infelizmente, já entram considerados descartados e lembrou também de todos que, com amor, arriscam a vida pelos doentes. Direto de Brasília, o Otávio Martins traz informações sobre a expectativa da vacina contra a Covid. Governadores fizeram um pedido para que a primeira vacina aprovada seja adquirida pelo governo federal. Também vamos falar de economia. O Senado aprovou o texto base da autonomia do Banco Central, uma das bandeiras da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro. E no Rio de Janeiro, o Ministério Público denunciou Flávio Bolsonaro por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Eleições nos Estados Unidos. Depois de quase um mês em andamento, o processo de votação chegou ao fim e o mundo aguarda o resultado para saber se a vitória é de Donald Trump ou de Joe Biden. Essas e outras notícias você confere daqui 2 minutos. Agora são 9h33 e olha, o assunto que roda o mundo nesta quarta-feira são as eleições dos Estados Unidos. Vamos começar então vendo as manchetes dos principais jornais estrangeiros sobre esse assunto. O The New York Times destaca: eleição torna-se desagradável e pode se estender por vários dias. Biden pede paciência enquanto Trump ameaça ação judicial. Segundo o jornal, o presidente Donald Trump ganhou em uma série de campos de batalha importantes, mas à medida que a contagem avança, torna-se mais provável que a disputa seja um trabalho árduo a cada estado. O The Washington Post afirma: a contagem continuou durante a noite nos principais estados do meio-oeste, mas os resultados podem demorar mais este ano em alguns estados, devido ao aumento de votação por correspondência. O francês Le Monde estampa: duelo tenso entre Joe Biden e Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos reivindicou vitória e ameaçou apelar para a Suprema Corte, enquanto a contagem de votos ainda está em andamento em vários estados. Em resposta, os democratas denunciaram um esforço indisfarçado de privar os cidadãos americanos de seus direitos, afirmou o jornal. E o britânico The Guardian afirma: Biden tem uma pequena vantagem sobre Trump em Wisconsin, sem resultado claro. E milhões de eleitores foram às urnas, então, para decidir o futuro dos Estados Unidos. A votação que aconteceu ontem foi presencial, mas parte do eleitorado já tinha feito sua escolha antecipada. Antônio faz parte dos cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem nos Estados Unidos e que participam das eleições. O voto aqui não é obrigatório, mas pensa ser responsabilidade de todos os cidadãos com direito a voto participar do processo eleitoral para contribuir para a eleição do Executivo e Legislativo, que irão conduzir por 4 anos as políticas domésticas e externas do país no qual estão inseridos. Eleitores americanos fizeram fila para decidir quem vai comandar o país. Na reta final, o atual presidente Donald Trump, do Republicanos, e Joe Biden, do Democratas, concentraram esforços nos estados com maior número de indecisos, como Ohio e Pensilvânia. Além da escolha para presidente, cargos de deputados e parte do Senado também estão em jogo. Nos Estados Unidos, o voto é facultativo, mas nesta eleição estima-se que mais de 150 milhões de eleitores votem. Um marco nas eleições americanas. Em 2016, 60% dos 240 milhões de eleitores participaram do pleito. Cada estado tem regras próprias sobre a votação. E isso faz com que alguns estados permitam o voto por correio, outros não. Alguns estados permitam o voto antecipado e outros não. E, ao final, isso dificulta a soma dos votos válidos e a proclamação do candidato eleito. Não são só os americanos que vivem a expectativa para saber quem vai comandar a Casa Branca. O mundo também está ansioso por este resultado. A questão da eleição norte-americana é particularmente uma preocupação universal, uma vez que qualquer que seja o resultado, tem uma dinâmica que afeta os negócios globais, as organizações internacionais e até mesmo
o posicionamento dos países com relação à ascensão de outras potências dentro do sistema internacional. Especialistas acreditam que, independentemente da escolha, a mudança deve ocorrer no estilo de governar, mas não na agenda americana. No caso de Joe Biden ser eleito, seria uma retomada de alguns assuntos que foram, de alguma forma, abandonados pelo governo Trump, particularmente na questão climática e também de um distanciamento com relação ao Irã. O que nós vemos, no entanto, se o presidente Trump for reeleito, é que haverá aí uma manutenção da agenda e dos interesses dos Estados Unidos, particularmente um confronto ainda constante com a China. E deu para perceber que a forma de escolher o presidente dos Estados Unidos é diferente do que acontece no Brasil. Vamos entender melhor com a explicação desse processo eleitoral. Quem vai explicar para a gente é o cientista político, o Rogério Battistini. Há uma diferença substantiva na forma de eleger um presidente no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, a eleição é direta. Nos Estados Unidos, ela é indireta, feita pelo colégio eleitoral. Aqui, para elegermos um presidente, os cidadãos votam diretamente e são necessários 50% dos votos válidos mais uma maioria absoluta, seja em primeiro ou segundo turno. Nos Estados Unidos, os candidatos são submetidos aos eleitores dos 50 estados, que vão eleger representantes num total de 538. Esses 538 é que vão eleger no colégio eleitoral o presidente. Acontece que os 538 membros do colégio eleitoral representam proporcionalmente os estados em relação aos números de senadores de cada estado e de deputados. E os sistemas de votação nos estados são descentralizados, o que significa que cada estado tem suas regras de votação. Quem obtém maioria em cada estado leva os votos todos daquele estado para o candidato a presidente. As exceções a esse sistema são os estados do Maine e do Nebraska, onde 5 dos 9 votos de cada estado são decididos nos distritos. Portanto, nem todos os votos vão para o mesmo candidato. E vamos entender agora qual é o impacto do resultado das eleições dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Olá, 3 pontos são importantíssimos para nós aqui no mercado financeiro quando a gente pensa agora nas eleições norte-americanas, os próximos passos que vêm depois. O primeiro deles está relacionado com as questões comerciais, acordos comerciais, clima nada tão produtivo que foi nos últimos anos uma relação norte-americana com a China e tal. Então nós temos essa primeira preocupação. Como será com o presidente eleito agora, essa questão comercial, as relações comerciais. Depois, o outro ponto é em relação à geopolítica. Como que vai ser esse relacionamento também com China, com Europa, né? E com países aqui da América do Sul também, América Latina de uma maneira geral. Você vê o Chile agora com uma nova Constituição, a Argentina passando por uma grave crise econômica e também a questão aqui da Venezuela, né, o desenrolar da crise que vem ocorrendo na Venezuela. Fora isso, nós temos uma agenda econômica, então são o terceiro problema, os desafios econômicos, né, porque nós entramos agora num dos maiores déficits da história do Brasil e nós temos preocupação porque grande parte desses investimentos de fora vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande parceiro econômico, né, parceiro financeiro. Então nós temos essa preocupação. Fora isso, esse contexto, temos também uma outra dúvida, né, que é em relação à questão comercial Brasil e Estados Unidos. Se for um candidato eleito como o Biden, como vai ser essa relação
Se for um candidato como o Trump, vai continuar essa relação? Vai ter novas mudanças? Como seriam? Então, são esses pontos que nós estamos levando em consideração e para nós são importantíssimos porque acaba, querendo ou não, influenciando a economia brasileira. E a seguir, aqui no Brasil, governadores pedem que a primeira vacina aprovada seja adquirida pelo governo. E ainda a previsão do tempo. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo de Belém, no Pará. A máxima hoje pode chegar aos 31 graus. CN Notícias, edição da manhã está de volta e nós vamos ao vivo a Brasília para saber os destaques desta manhã com Otávio Martins. O assunto diz respeito ao combate ao coronavírus. Os governadores estão pedindo que a primeira vacina aprovada seja adquirida pelo governo. Outro assunto é relacionado à economia, né? O Otávio já está aí presente com a gente. Otávio, o Senado aprovou o texto base da autonomia do Banco Central. Essa medida era uma das bandeiras da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso aí, o Senado Federal aprovou por 56 votos a 12 a autonomia do Banco Central, né? Entre outros pontos, esse projeto prevê, por exemplo, que o presidente e os diretores do Banco Central tenham mandatos e não sofram interferências ou indicações políticas, como acontece hoje. Prevê também que o presidente, ao sair da presidência do Banco Central, deve respeitar uma quarentena. No projeto original enviado pelo Executivo era de 12 meses, um ano. Agora, no texto modificado pelo Senado, ficou de 6 meses, para assumir qualquer outra posição em instituições financeiras do mercado privado. Então, ele também terá mais autonomia para decidir sobre a inflação, por exemplo. Então, esse texto agora segue para a Câmara dos Deputados, onde também será analisado e votado, e aí sim, se aprovado, sancionado pelo presidente Bolsonaro. Como você mesmo já disse, é uma promessa de campanha, uma das bandeiras de campanha do presidente Jair Bolsonaro, a independência do Banco Central. Falando agora sobre vacinas contra a Covid-19. A gente acompanha aí um imbróglio, né, entre o presidente e o governador de São Paulo, e ontem governadores de 11 estados, governadores e representantes de governadores se reuniram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A pauta principal do encontro ali era a recuperação econômica dos estados, a situação fiscal dos estados. Mas como a gente vive uma pandemia e tem aí toda essa situação em volta das vacinas, o assunto principal se tornou as vacinas, e os governadores fizeram um pedido aí para os presidentes do Congresso Nacional para que eles sejam intermediários na negociação com o Planalto, com o governo, para que a primeira vacina aprovada pela Anvisa, aquela que a Anvisa disser que é segura para o uso, seja comprada aí pelo Ministério da Saúde e incluída no calendário de vacinação, qualquer que seja o país, né? Qualquer que seja a procedência da vacina, desde que a Anvisa tenha atestado a sua segurança. Agora, falando um pouquinho também sobre a Justiça, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro aí, na investigação sobre as rachadinhas, aquela mesmo que tem aí como centro o Fabrício Queiroz, além do senador Flávio Bolsonaro e do próprio Fabrício Queiroz, outras 15 pessoas foram denunciadas nesse mesmo processo. Falou, Otávio, um bom trabalho para você. Agora vamos falar da previsão do tempo. Em São Paulo, o dia hoje deve ser de sol com nuvens. O ar seco predomina no sul do Brasil e não chove em grande parte da região. Hoje, o tempo fica firme na maior parte de São Paulo. No Rio de Janeiro, Minas e no Espírito Santo, muitas nuvens se formam e chove em vários momentos do dia. No centro-oeste, o ar seco predomina no Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Nas demais áreas, há expectativa de pancadas isoladas de chuva que podem ser fortes e com raios. Também pode ter pancadas isoladas de chuva com raios no Acre, Amazonas, Roraima e no Amapá. Não chove em Rondônia.
Tempo firme em Fortaleza, Rio Grande do Norte, Paraíba e no Pernambuco. Nas demais áreas, tempo bastante carregado e com alerta para temporais. A seguir, tem a catequese do Papa e a nomeação de 2 novos bispos para o Brasil, que irão para Salvador, Bahia. Agora você fica com imagens de Aracaju. A previsão de chuva para o final do dia, a mínima é 23 e a máxima prevista 32 graus. Faltando 9 minutos para 10 da manhã, vamos a Roma saber os detalhes da catequese do Papa Francisco. Lá na Itália voltou a crescer o número dos casos de Covid, por isso o encontro do Papa voltou a acontecer sem a presença de público. Em sua audiência, Francisco rezou pelas vítimas da Covid, pelos que arriscam a vida por amor ao próximo e rezou também pelas vítimas da violência e do terrorismo. Na catequese, claro, uma mensagem de esperança, porque através da oração, Deus transforma em bem o que poderia ser uma condenação. Já no início da catequese, o Papa Francisco explicou o motivo por estar fazendo novamente a catequese dentro do Palácio Apostólico, disse que é pela segurança principalmente dos fiéis e afirmou que nesse tempo nos é pedido esse afastamento físico, mas como uma forma de cuidarmos uns dos outros, de estarmos próximos com o nosso coração, principalmente das pessoas mais vulneráveis. Pediu também oração pelos profissionais da saúde e tantas outras pessoas que trabalham diretamente no combate a essa pandemia e que arriscam a própria vida por amor, por vocação e também com essa grande missão. O Papa Francisco, já na meditação, seguiu com um ciclo de reflexões sobre a oração e falou mais uma vez sobre o estilo de rezar de Jesus. Diz que Jesus estava sempre com o povo, fazia curas, pregações, mas existia um momento particular, um momento de encontro dele com Deus, ou seja, um momento reservado de oração. Diz que era desse momento de oração que Jesus tirava a rota, o caminho que ele deveria seguir. E assim também nós devemos fazer. O Papa citou algumas características desse jeito de rezar de Jesus e disse que nós devemos aprender com ele a ter essa vida ativa, essa vida cotidiana, mas essa vida também que reserva um tempo especial de encontro com Deus, porque é dali que surge a nossa capacidade de viver bem, de dar sentido a tudo que nós realizamos. E no final, o Papa Francisco afirmou recordar com tristeza as vítimas do terrorismo que atingiu nos últimos dias a Europa. Ele se recordou do atentado de Nice e também do que aconteceu na última segunda-feira em Viena. Reafirmou a sua proximidade aos familiares, também aqueles que morreram nesses atentados tão cruéis, e pediu para que todos nós rezemos pela paz. E uma última notícia: foi assinado ontem pelo primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, novo decreto que determina algumas novas regras para conter essa segunda onda de Covid-19 aqui também na Itália. Ele determinou, entre outras medidas, o toque de recolher às 10 da noite, também algumas cidades como Milão e Turim, que tem um contágio hoje um pouco mais alto, um mini lockdown, um fechamento maior das lojas e o pedido para que as pessoas permaneçam de fato em casa. Nós também nos mantemos unidos pela Europa, por toda a situação que se vive por aqui. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia, pelas informações. E você pode acompanhar a catequese a 1h, 13h, aqui na TV Canção Nova e conferir também o texto na íntegra no site noticias.cançãonova.com. E a Arquidiocese de Salvador, Bahia, ganhou 2 novos bispos hoje. O Papa Francisco nomeou o padre Walter Magno de Carvalho como bispo auxiliar de Salvador. Ele tem 47 anos e trabalhava na Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais. Teve outra nomeação também. O outro bispo auxiliar nomeado hoje é o padre Dorival Souza Barreto Júnior. Até então ele exercia seu ministério na Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Monsenhor Dorival tem 56 anos, é natural de Jequié, Bahia. Os novos bispos vão auxiliar o arcebispo de Salvador, o cardeal Dom Sérgio da Rocha. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Continue bem informado o dia todo. Siga o jornalismo da Canção Nova no Instagram, é o @CNNoticias. Na sequência vem o programa Cantinho da Criança,
Um ótimo dia para você. A gente se despede com imagens ao vivo aqui de São Paulo, da Vila Mariana.